Fala, gente boa de Deus, paz e saúde para você. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Evandro Moretti para mais um vídeo coerente da fé cristã. E hoje eu vou falar sobre 5 coisas que os líderes religiosos não querem que o povo saiba. Os líderes religiosos, muitos deles, têm um conhecimento. E esse conhecimento leva eles a enganar o povo ao invés de ajudá-los. Não vou generalizar, não significa que todos os líderes religiosos tenham essa intenção, mas muitos têm. Não desejam que o povo se aprofunde no conhecimento libertador e simples que é a graça de Cristo, ok? Então nós vamos falar e dar textos bíblicos para que o povo vá cada dia mais aprendendo e se libertando de lugares que estão há muito tempo aprisionando, tá? Então, se você não é inscrito neste canal, eu peço que você se inscreva, deixe o seu like, isso é muito importante para que outras pessoas conheçam o nosso canal e assistam os nossos vídeos. Também interaja conosco, deixando o seu comentário. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero destacar, que os líderes religiosos detestam que o povo saiba, é que você não precisa de um sacerdote. Eles querem que você pense que eles tenham uma autoridade divina superior que possa trazer de Deus, através de uma intermediação, algo para você, como se fossem uma ponte divina entre Deus e a pessoa, mas não são, tá? A palavra, o Evangelho nos ensina ali em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que existe um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo. Então você não precisa mais de um sacerdote humano intermediando você e Deus. Você pode falar com Deus, você mesmo, foi para isso que Jesus veio, ok? E ali em Apocalipse capítulo 1, versículo 6, está escrito que Deus nos fez reis e sacerdotes. O sacerdote era aquela pessoa responsável por buscar a Deus a respeito de seus próprios pecados e também interceder pelo povo. Naquela época, o povo precisava de um sacerdote. Já na graça, o sacerdote sou eu, o sacerdote é você. Você pode se achegar a Deus levando os seus próprios problemas, tá? Falando a respeito de suas próprias dificuldades. Ah, mas e o pastor? Qual é a figura do pastor na graça? O pastor na graça, nem precisa você ficar chamando de pastor, tá? Deus não quer que essas pessoas se utilizem de títulos para se considerarem superiores. Na verdade, transformaram isso num título muitas vezes lucrativo, outras vezes que signifique também que a pessoa tenha autoridade, que tenha o poder de manipular os outros. O título de pastor é muito visado, não somente o de pastor, como o de ancião, como o de bispo, apóstolo, tá? Porque as pessoas acreditam que esse título dá poder. Mas não, tá? O pastor, ou o mentor, o ancião, o bispo no evangelho, ele é um irmão mais experiente, é só isso. Tá? É um irmão que já passou por muitas coisas no caminho e que pode ajudar, que pode orientar, mas jamais ele tem uma intimidade maior com Deus a ponto de representar você diante de Deus. Quem te representou de uma vez por todas diante de Deus foi Cristo, ok? Jamais pense que o líder religioso é superior diante de Deus do que você. Até alguns líderes religiosos, de forma maldosa, usam textos do Antigo Testamento. Não toqueis nos meus ungidos, né? Dizendo que você nunca pode questionar o líder religioso porque ele é ungido de Deus. Você não pode criticá-lo porque ele é ungido de Deus. Olha, de certa forma você não precisa descer ao nível, tá? A ponto de você ser um mal educado. Questionar para muitas pessoas significa interromper uma reunião ou falar áspero com um líder religioso. Você não precisa disso, isso seria descer ao nível, tá? Mas você pode questionar sim, você pode com educação, se você estiver em um ambiente e presenciando muita injustiça, você pode, se você tem essa liberdade, né, de questioná-lo usando como base Cristo e o seu amor. Mas em muitas situações não compensa, é melhor sair mesmo, porque a pessoa ela está tão ali beneficiada
por esse sistema que qualquer que queira a verdade vai ser visto, vai ser enxergado como um inimigo. Tá? Então, é aquilo que eu tenho dito para as pessoas. Na maioria das vezes não resolve você questionar, é melhor você sair. Tá? Mas esse pessoal, esses líderes que usam aquele texto do Antigo Testamento, não toqueis nos meus ungidos, aquilo foi para reis de Israel e não tem nada a ver com pastor de igreja evangélica, ok? Vamos lá. Outra coisa que eles não querem que você saiba é que você não precisa do templo. Atos capítulo 17, versículo 24, está escrito bem claro para todo mundo ver. Tá? Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Deus, ele não mora nas quatro paredes. E a prova disso é um outro texto, ali em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, onde está escrito que nós somos o templo de Deus. O Espírito Santo, o Espírito de Cristo habita em nós. Ok? Então, você não precisa do templo. Mas eu posso ir a um templo de quatro paredes? Pode, porque você é livre. E se eu dissesse que não, eu estaria copiando os líderes religiosos, dizendo onde você deve ou não deve ir. Tá? Então você não deve sair do templo se você não quiser. Agora, se você quiser, você saia, porque Deus não vai te castigar por isso. Ok? E Deus também não vai te condenar caso você frequente um templo. Acontece que em muitos templos não é mais viável você ficar após você ir conhecendo a verdade. Porque conforme você vai conhecendo a verdade, as vendas dos nossos olhos vão caindo, a gente vai tendo facilidade para reconhecer muita injustiça contra o próximo, ok? Mas não é errado você se reunir, seja em um ambiente com quatro paredes, ou debaixo de uma árvore, ou na sala da sua casa. Se reunir é muito bom. Agora, essa reunião não significa que Deus só te atenda se você estiver frequentando regularmente uma reunião. Eu, por exemplo, gosto de me reunir. Me reúno 2 vezes por semana. Eu acredito que o encontro humano faz bem. Você pode, com isso, ser ajudado por pessoas, né? Esse encontro humano faz bem. De repente, aquela pessoa ali está melhor do que você. Ela pode transmitir através dos seus dons e talentos, que são a sua própria alegria de viver, né? Pode um ajudar o outro, tá? Um dia que você estiver mais cheio de paz, você pode transmitir isso aos outros. É gostoso se reunir. Agora, não significa que Deus só salva quem se reúne, tá? Não critique também quem se reúne, ok? Não há a necessidade de criticar quem se reúne. O critério que eu uso nos meus vídeos não é isso. Eu sempre digo que a reunião, o encontro humano é muito positiva. E em muitos lugares é que esse encontro é nocivo. E aí eu explico nos meus vídeos o porquê que alguns encontros, na verdade muitos no Brasil, são nocivos, são prejudiciais. Mas criticar um encontro apenas por criticar, não há nenhuma necessidade, ok? Outra coisa que os líderes religiosos detestam que você saiba é que a oração do líder não é mais forte do que a sua. Os líderes religiosos querem que o povo pense que a oração deles atinge mais a Deus. Tem até uma denominação neopentecostal brasileira em que os líderes gostam de dizer: traz o seu problema que eu compro a sua briga, né? Como se a oração dele fosse poderosa ao ponto de que a sua não. E isso vai levando o povo a acreditar que o pastor tem mais intimidade com Deus, tem mais autoridade, a oração dele é mais forte. A melhor oração é a sua. Mas eu posso pedir oração para os meus irmãos? Para que você peça oração, você precisa entender que isso só significa compreender que existem pessoas junto com você nas demandas da vida, que você não está sozinho, que tem gente que se importa com você. Tá? Orar uns pelos outros, até tem um texto aqui em Tiago 5,16, né? Orando uns pelos outros para que sejam sarados, né? É o mesmo texto que fala sobre confessai as vossas culpas uns aos outros. Não é para você sair confessando os seus erros aos líderes, não. Aqui Tiago queria dizer que quando você cometeu algo contra o seu irmão, falhou contra ele, você diz para ele, procura ele, para que não haja nenhum ressentimento entre irmãos. Se tenha a facilidade de pedir desculpas. É isso, tá? Orando uns pelos outros para que sejam sarados de tudo aquilo que está aí guardado no teu coração. O texto tem a ver principalmente com o perdão
que significa que se você tem a capacidade de orar por um irmão, é que você não pensa somente em você, tá? Você quer o bem para ele também, tá? A oração uns pelos outros significa comunhão, significa se importar, mas jamais pense que a oração de um líder ou de um outro irmão ou irmã da igreja seja mais poderosa do que a sua. Você pode somar fé com essa pessoa, tá? Carinho e comunhão, mas nunca pense que a sua oração é de alguma forma inferior, porque não é, ok? Então, Tiago 5,16, orando uns pelos outros, pode orar, mas não pense que a oração de alguém seja mais forte, tá? E ali em 1 João 2,20 está escrito que vós tendes a unção do santo, ou seja, a unção de Deus não é maior em uma pessoa do que em você. A unção é aquela capacitação que vem do alto para seguirmos Cristo, para termos Cristo como nosso padrão. Mas muita gente, principalmente nas denominações pentecostais e neopentecostais, acham que unção é uma prioridade que alcança uns com mais força e outros com menos força, ok? Outra coisa que os líderes religiosos não querem que você saiba é que evangelizar não é recrutar pessoas para o templo. Já viu aquele ditado que é dito em muitas denominações que você precisa ganhar almas para Jesus a todo custo? Porque para que você tenha galardão, você precisa trabalhar, e esse trabalhar é ganhar almas para o templo. Não, evangelização nunca foi recrutar pessoas para o crescimento do templo. Isso é mentira das mais pesadas. Ali em Marcos 16,15, quando Cristo disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ele não estava falando para as pessoas fazerem propagandas de um templo e conduzi-las a um templo. A evangelização boa nova, tá? É você ser portador de boas notícias com a vida. O seu argumento principal é a sua atitude, é o seu comportamento. Como que você evangeliza na graça? Você evangeliza com atitudes, né, de paz, de bem, de perdão, de equilíbrio, tá? De não incentivo à violência, de não incentivo a intrigas. Você evangeliza sendo uma pessoa de luz em um ambiente de trevas, tá? E apresentar Jesus com a boca, com os lábios, é secundário, porque a sua vida é a maior evangelização, ou deve ser a maior evangelização, tá? Não tendo nenhuma obrigação de você conduzir pessoas a um templo, a um lugar, tá? Às vezes, o seu maior exemplo, ou o seu exemplo, vai levar pessoas a quererem o que você entende do Evangelho, e essas pessoas vão se aproximar, naturalmente vão perguntar, tá? E pode ser que essas pessoas elas queiram também esse compromisso com o Evangelho que você tem, e façam isso com suas vidas sem seguir uma denominação, ok? Mas para o templo, para as religiões, para as denominações, melhor dizendo, evangelizar tem sido uma obrigação de recrutar pessoas para aquela denominação. Não é, tá? E é importante que as pessoas saibam disso, tá certo? Outra coisa que os líderes religiosos detestam que você saiba é que Santa Ceia não é uma cerimônia, nunca foi. Aí transformaram numa cerimônia mensal ou anual. Tem aquelas igrejas que fazem uma vez ao ano, em que você precisa participar para obter ou para manter a comunhão com Deus. Não. Primeiro que não existe santa na palavra ceia, é só ceia, tá? Não confunda com a Páscoa, que Jesus, como judeu, tá? Ele observava. Jesus praticava a Páscoa. A Páscoa era obrigatória para judeus. Nós não somos judeus, nós somos gentios alcançados, tá? Dos quais Cristo fez um povo. Nós não precisamos guardar as cerimônias, rituais e festas judaicas, tá? E o que acontece? A ceia se tornou nos templos, nas denominações, um sinal de que a pessoa está bem com Deus. Aí, se a pessoa não estiver bem no dia, ela não pode participar. Se ela não é batizada, ela não pode participar. Se ela não é casada no papel, ela não pode participar. Tudo desnecessário. Na verdade, a própria cerimônia, ela é desnecessária. Não significa que você não
ou seja, não significa que você vai ser condenado, né, se você participar de uma cerimônia de ceia, né? Tira isso da sua cabeça, né? Eu não sou aquele tipo de pregador do evangelho que leva as pessoas a terem medo de Deus. Não, Deus, ele é muito mais evoluído no pensamento, ele é todo evolução em graça, né? Essa palavra evolução aí você coloca entre parênteses, tá? Não tem o mesmo sentido que dão aí dentro das faculdades. Eu quero dizer que ele é mais do que você possa imaginar em relação a interpretar o ser humano, a amar o ser humano, a entender o ser humano. Então Deus não vai sair condenando você aí, como os líderes religiosos querem que você pense e tenha medo de Deus. Não, ele entende as suas fases, os seus níveis mais do que você próprio. Deus te entende mais do que você mesmo. Então não fique preocupado, a minha denominação ainda tem a cerimônia de ceia e eu participo. Será que Deus vai me mandar para o inferno? Não, não vai. Tá? Só quero que você entenda que essa cerimônia ela é obsoleta. Tá? Se ela servir apenas de uma forma pedagógica, aí até que vai, né? Ensinando a você repartir aquilo que você tem com quem não tem. Se mesmo que for um pedacinho de pão, um pouquinho de suco, mas que todos participem. Os visitantes podem participar, as crianças podem participar. Apenas um incentivo à comunhão. E se for um jantar, melhor ainda. Porque na igreja de Corinto, onde você tem o texto da ceia, era um jantar que era para ser para todos. Mas os irmãos da igreja de Corinto estavam fazendo uma separação, onde uns poderiam comer e outros não. Por isso que o texto diz lá em 1 Coríntios 11, 21, Paulo está repreendendo esses irmãos, dizendo que uns entre vocês se fartam, se embriagam, e outros passam fome. Tá? E ele confirma que o motivo da sua repreensão é a acepção, é a exclusão, lá em 1 Coríntios 11, 33. Está na sequência do texto. Ele diz, portanto, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Ok? Então é isso que você precisa entender. A ceia era um jantar e não há necessidade alguma de você ficar com medo caso você um dia não participe daquela cerimônia mensal ou anual do templo, porque Jesus nunca pediu para que fizessem alguma cerimônia. E isso é uma das invenções mais antigas do sistema denominacional e que leva pessoas a ficarem muitas vezes aí perturbadas, caso por algum motivo deixem de participar. Tá? Os líderes querem que você frequente uma denominação por causa da ceia, achando que fazendo você achar que depende da ceia, que depende do batismo, que depende do dízimo, que você precisa fazer coisas do templo e para o templo para manter a comunhão com Deus. Não, a comunhão com Deus é mantida apenas pelo respirar, você respirando, vivendo, tá? Você foi dignificado por Cristo para ter essa comunhão. É tudo por causa de Cristo. Cristo deu esse acesso à comunhão. Então, viva isso. Não tem nada a ver com o templo. O templo, as denominações querem intermediar, querem ser o pedágio e você não precisa mais disso. Quer frequentar um ambiente? Você é livre para isso, mas leve sempre o seu cérebro junto. Ok? Então é isso. Muito obrigado por terem assistido. Você que quer ajudar, apoiar este canal, esse projeto, eu vou deixar o link, tá? Para que você possa nos apoiar. Torne-se membro, também é uma das maneiras aí, você se tornando membro deste canal. Certo, gente? Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.